Humana. Bom, o assunto que eu vou falar aqui hoje é lidando com as frustrações. Como eu disse no primeiro vídeo, a intenção desse canal é trazer lições de vida, da minha vida, obviamente, lições de vida, aprendizados e reflexões dentro de uma perspectiva de uma mulher que é cristã. E eu pensei muito se eu traria esse tema, se esse assunto seria de fato o primeiro assunto a ser tratado aqui no canal. É algo muito recente para mim, para falar, para tratar, mas eu decidi também não esperar passar tanto tempo para trazer depois, mas compartilhar isso enquanto ainda está fresco, se é que eu posso dizer assim, na minha vida. Bom, lidando com as frustrações, eu vou contextualizar um pouquinho, porque talvez você esteja passando ou já tenha passado por algo semelhante. Eu estava num projeto e o meu ano de 2025 inteiro foi voltado a esse projeto. Todo o início de ano é comum, né? A gente escrever, pensar nas novas metas daquele ano, naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu não vou fazer. Eu quero malhar, eu quero ser fitness, eu quero começar uma faculdade, enfim, eu quero fazer uma viagem. E muito diferente dos outros anos para mim, o ano de 2025 eu só tinha um projeto. Porque era um projeto a longo prazo. É um projeto que eu não poderia desempenhar e desenvolver em um piscar de olhos. E eu fiquei 2025 inteiro focada nesse projeto, dando o meu melhor. E aí eu já abro um parêntese aqui para dizer que talvez o seu melhor nem sempre seja o perfeito. Por que eu tô falando isso? Porque esse projeto de 2025 em que eu estava inserida, ele era um projeto que eu precisava empenhar 1% a cada dia. Só que nem todo dia eu conseguia empenhar 1%. Tinha dias que eu conseguia empenhar 10%, mas tinha dias que eu não conseguia nem 0,5%. E essas oscilações, elas são oscilações inerentes, se é que eu posso dizer assim, ao ser humano. Então, eu dei o meu melhor, mesmo que talvez o meu melhor não tenha sido o meu perfeito, mas foi um ano em que eu foquei somente naquele projeto. Só que no final do ano, todo projeto, que é um projeto muito longo, eu acredito que a maioria das pessoas passam por isso, ele é um projeto que, quando vai chegando no final, vai te dando uma fadiga, sabe? Porque você empenhou muito tempo, você empenhou muito esforço, você abriu mão de muita coisa para aquele projeto. E as expectativas vêm, as cobranças vão ficando maiores à medida que você se aproxima do então cumprimento ou finalização daquele projeto, enfim. Final de dezembro eu já estava muito esgotada em todos os sentidos e chegou um ponto em que eu tinha mesmo que focar muito, mas focar muito, né, na reta final, dar aquele gás. E era uma coisa muito diferente. Literalmente eu estava fora da minha área, da minha zona de conforto. E no final do ano eu já estava fadigada, digamos assim. O projeto ele tinha uma data final
se é que eu posso dizer assim, que era fevereiro, início de fevereiro. E é muito estranho porque quando você para a sua vida, né, para priorizar uma coisa só, como eu tava naquele último mês, dando aquele gás em janeiro, eu não queria desenvolver nada, inclusive o canal, a criação, né, a retirada do projeto do Divina e Humanas, tudo que aparecia na minha vida eu falava, quando passar a data X, eu faço. As minhas amigas me chamavam para sair e eu falava, olha, agora eu não posso, quando passar a data X eu posso. Eu tinha outras questões, outras pendências e eu logo pensava, não, eu não posso. Na data, depois dessa data, depois de fevereiro eu vejo, depois de fevereiro eu faço, depois de fevereiro eu começo, enfim. A última semana de janeiro foi um verdadeiro caos. Tudo, sabe aquele momento em que você programa tudo perfeito e tudo sai como não planejado? Foi isso que aconteceu. Mas eu tentei me manter calma, eu tentei me manter confiante, até porque eu precisava estar com a minha mente, né, com o meu psicológico minimamente bem para aquele momento. Enfim, a data passou, um projeto de um ano inteiro em que eu abri mão de muitas coisas e quando eu fui ver o resultado desse projeto, esse projeto não foi bem sucedido. Peraí, deixa eu tomar um ar, porque eu não vou chorar. Amor, se você estiver editando esse vídeo, não corta essa parte, por favor. Bom, a primeira sensação que me veio quando eu vi que esse projeto tinha fracassado foi uma sensação de frustração muito grande, muito grande. Porque eu empenhei um ano inteiro naquilo. Eu nunca tinha... A última coisa, na verdade, que eu tinha me empenhado por tantos anos na minha vida tinha sido a minha faculdade. Eu tinha me formado em 2020, então esse era o meu maior projeto depois da faculdade. E eu fiquei frustrada, eu fiquei chateada, eu chorei igual uma criança. Eu, num primeiro momento, pensei em me isolar, chorar o que eu tinha para chorar, viver o que eu tinha para viver em relação àquilo, e depois eu ia aparecer e falar para as minhas amigas, olha, eu estava mal, mas agora tá tudo bem. Mas aí eu pensei, eu tenho amigas. E eu mandei mensagem para as minhas amigas dizendo que eu estava frustrada, que eu estava chateada, porque eu estava com raiva, porque eu estava duvidando do meu potencial. Porque nessas horas a gente sempre pensa que poderia ter feito melhor, poderia ter feito mais, poderia ter feito... Eu não fiz o melhor suficiente. Quando na verdade uma parcela de mim sabia que eu fiz tudo o que eu podia fazer. Mas a gente sempre fica com aquele pensamento de, ai, eu podia ter feito mais. E eu me permiti viver todos esses sentimentos. Porque, às vezes, como cristão, como evangélicos, principalmente eu que vim de uma igreja, assembleia bem tradicional, a gente espiritualiza as coisas além do que elas devem ser espiritualizadas.
Eu quero deixar e frisar aqui um ponto bem importante. Eu não estou dizendo como cristã que nós não devemos entender o lado espiritual das coisas, porque obviamente como cristãs a gente entende que tudo nessa vida tem uma parcela espiritual. O que eu estou dizendo é que muitas vezes, também não são todos, eu também não estou generalizando, mas que muitas vezes nós, cristãos, temos essa tendência a espiritualizar além as coisas. E muitas vezes nós espiritualizamos os nossos sentimentos. Nós queremos reprimir. Eu não posso sentir. Eu não posso me entristecer. Eu não posso me frustrar. Eu não tô aqui dizendo pra você que você tem que reprimir sentimentos, ou também não estou aqui falando pra você sentir os seus sentimentos e se deixar ser levada por eles e se deixar ser se submergir, seria essa a palavra? Não deixar esses sentimentos absorverem vocês. Eu não estou tratando aqui nenhum dos dois extremos. Mas o que eu estou falando é que muitas vezes nós reprimimos os nossos sentimentos, quando na verdade tá tudo bem sentir, sabe? Tudo bem você se sentir frustrada quando alguma coisa que você queria muito não acontece. Tudo bem você se sentir cansada. Tudo bem você se sentir triste. Tudo bem você se sentir ansiosa. Magda, tudo bem você se sentir ansiosa. Tudo bem. Eu me recordo agora de uma passagem bíblica quando Jesus ele recebe a notícia de que uma pessoa que ele amava muito morreu. E a Bíblia diz que quando ele recebe aquela notícia, ele chora. Jesus chorou. O que me leva a entender que tudo bem eu sentir uma tristeza. Só que logo depois desse sentir, de Jesus ter se permitido sentir aquilo, ele foi viver, ele foi seguir com o propósito pelo qual ele estava na terra. Então Jesus ele não se deixou absorver, ele não se deixou ser levado, ele não mergulhou naquele sentimento e ficou ali, sabe? Então tá tudo bem sentir. E nessa ocasião, pra mim, diferente de muitas ocasiões que eu já tinha vivido, eu me permiti sentir, porque eu sou o tipo de pessoa que eu tenho essa tendência a reprimir o que eu tô sentindo, só que aquilo que eu tô sentindo não some, e aí fica somatizando tudo até que vira uma bola de neve e em algum momento eu explodo ou implodo. O que eu quero dizer com isso tudo é que nós somos seres humanos e que tá tudo bem nós sentirmos. Eu não posso ser leviana na minha fala e eu não quero aqui parecer dar uma brecha de legalidade. Então, ai, Magda, tá tudo bem eu senti ódio de alguém. Ai, tá tudo bem eu senti inveja de alguém. Ai, tá tudo bem eu senti eu ter o meu marido e sentir atração por outro homem, ou eu ter minha esposa, minha namorada e sentir atração por outra pessoa. Gente, por favor, que as minhas palavras elas sejam entendidas e não sejam distorcidas. Eu estou falando sobre sentimentos como tristeza, frustração, alegria, ansiedade. E no mundo, obviamente, onde a ansiedade, né, é dada, né,
às vezes ela é tão exacerbada que ela chega no nível do transtorno. E de novo eu venho com uma perspectiva cristã, quando a palavra ela nos diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Quando a Bíblia ela fala sobre andar, nos dá uma ideia de constância, nos dá uma ideia de continuidade, nos dá uma ideia de repetição. Quando a Bíblia diz não andeis ansiosos por coisa alguma, ela não está dizendo que eu não posso em algum momento estar ansioso. Caramba, eu comprei uma coisa que eu queria muito, eu estou ansiosa para que aquilo chegue. Caramba, eu estou para receber a resposta de uma entrevista de emprego, eu estou ansiosa para que aquilo chegue. Ou, caramba, eu tenho uma conta muito alta para pagar e eu estou ansiosa porque eu não sei como eu vou conseguir dinheiro para pagar aquela conta. Mas sentir ansiedade é diferente do que andar ansioso. Então eu acredito muito que quando a Bíblia diz não andeis ansiosos, não sejam movidos pela ansiedade. Não se deixe ser levado pela ansiedade constantemente. Porque, e aí eu volto a dizer aquilo que eu disse no início. Tá tudo bem nós sentirmos, né? Tá tudo bem nós sentirmos. Mas se eu não cuidar desse sentimento, se eu não tratar desse sentimento, se eu não tiver o equilíbrio, eu vou começar a me mover de acordo com aquele sentimento. Eu vou começar a tomar atitudes de acordo com aquele sentimento. E aí, trazendo isso pra mim, quando eu fiquei frustrada, eu me permiti ficar frustrada naquele momento. Mas a minha frustração, a minha tristeza, ela não criou raízes em mim. Eu não tomei nenhuma atitude guiada por esses sentimentos, influenciada por esses sentimentos. Eu me permiti sentir porque eu sou humana e eu entendo que na vida cotidiana isso pode acontecer, mas eu também não me deixei ser absorvida por aquilo a ponto de começar a me mover pelas minhas emoções. E quando a Bíblia ela fala sobre sentimentos, quase sempre nos versículos que agora me vem à mente, se tem essa ideia de constância, sabe? Que nós não devemos ser constantes naquele sentimento, porque se aquele sentimento ele for constante em mim, eu vou começar a me mover de acordo com eles. Então, o tema do vídeo era como lidar com as emoções, com as frustrações. Eu lidei com as minhas frustrações sentindo-me frustrada. Me permiti ser vulnerável às pessoas certas e a Deus. Me permiti me sentir frustrada, com raiva e triste, mas passou. Óbvio que falar isso ainda gera um mix de sensações dentro de mim, porém eu não me movi por essas emoções. Eu segui com o plano de vida, porque eu não sou uma emoção. E é isso, gente. O assunto foi um pouco delicado, até pra mim. Eu espero muito que tenha feito sentido para algum de vocês. Se você chegou até aqui, viu esse vídeo, curte, comenta, compartilha com alguém que talvez você saiba que está passando por um momento. Talvez esse vídeo tenha ficado um pouquinho longo demais. Eu não quero que ele termine com baixo astral, que ele ficou no meio. Mas as frustrações da vida, elas acontecem. E, na verdade, só quem se arrisca na vida vence, mas também está sujeito a se frustrar.
É isso, eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo do Divinas e Humanas. Gente, tchau!